lanternas do campeonato. Esse é o retrato atual. A foto do Fluminense mostra isso, o vídeo do Fluminense mostra isso no Campeonato Brasileiro. Eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é o resumão da rodada. Vamos trocar uma ideia aqui sobre tabela, trocar uma ideia sobre como foi essa rodada e o tamanho do buraco que a gente se meteu. Vamos lá, cara, já abri aqui o Flashscore, por sinal, deixar claro, né, Flashscore é um aplicativo muito interessante que você pode ter no teu celular, você pode acessar online também, mas no teu celular vai ficar muito mais fácil com você fazendo o download aqui no link que está na descrição. Eles têm não só tabelas, mas principalmente resultados ao vivo. Você pode vir aqui, apertar no Brasileirão Betano e vai ter, ó, todos os jogos, tem os próximos jogos aqui, e quando tá ao vivo fica, é um dos melhores aplicativos disparados para poder você ver resultados ao vivo. Além disso, tem campeonato do mundo todo. Se eu clicar aqui na Botsuana, ó, não sei nem se tá tendo jogo na Botsuana, mas tá, ó, teve jogo em maio, né, deve ter encerrado já a temporada, tem a tabela, o Jangwon Galaxy foi campeão, enfim. Fica aí, você tem todos os campeonatos do mundo aqui no Flashscore, então vale a pena você fazer o download desse aplicativo e dar uma moral usando o link que está aqui embaixo no Raiz Tricolor. Vamos lá, vou usar o Flashscore aqui para a gente falar sobre essa rodada. A gente começa no sábado, né? Normalmente a gente sempre vai ali pro sábado falar de Criciúma e Botafogo. O Criciúma virou o jogo, né? É, meu amigo, o Criciúma... Aliás, o Criciúma abriu o placar com o Barreto, o Botafogo empatou com o Lucas Halter e o Arthur Kaique lá no finalzinho foi fazer o gol 2-1 pro Botafogo. Esse jogo complicou um pouco a vida do Botafogo, né? Principalmente porque o Botafogo brigava pela liderança e os seus rivais diretos, Palmeiras, Bahia e Flamengo, né, nessa rodada, todos eles ganharam e abriram uma certa diferença. Já o Criciúma, que é a parte que nos interessa da tabela, está em 13º. O atual cenário é o seguinte, tá? E eu vou usar o Criciúma já para poder dar o exemplo aqui dessa rodada. A gente vai ver daqui a pouco que o Vasco ganhou por 4-1 de São Paulo e que o Cuiabá empatou 0-0 com o Atlético Goianiense. O mais desesperador é isso, é que Criciúma, Juventude, que nessa rodada perdeu para o Palmeiras fora de casa, beleza? Mas Criciúma, Juventude, Cuiabá e até o Vasco estão pontuando com regularidade. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos fez 5 pontos. O Vasco nos últimos 5 jogos fez 4 pontos. O Cuiabá fez 10, o Criciúma fez 7 e o Juventude nos últimos 5 jogos fez 7 pontos também. Todos esses times, e por que eu estou citando Juventude, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense? Porque são 4 times que se esperava que brigassem contra o rebaixamento, junto com o Vitória, que nas últimas 5 rodadas fez 8 pontos. Eram os times que a gente esperava, que todo mundo botava que brigaria contra o rebaixamento antes do campeonato começar. Eu botei, se você fez uma lista, você botou, se você viu algum programa, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, só falando da lista dos outros, né? De todos ali que fizeram, todos eles botavam. E a merda é essa, porque zona de rebaixamento, assim como título e qualquer coisa, não basta você fazer muito ponto. Você tem que torcer para os outros não fazerem também. E o Fluminense está num cenário onde, na próxima rodada, se ele ganhar o Vitória, ele depende ainda de tropeço do Atlético Goianiense para ele poder... Aliás, não, exatamente, não adianta, o Fluminense não sai do Z4 na próxima rodada, porque é Atlético Goianiense e Grêmio. Se der empate, o Fluminense não passa o Atlético, se o Grêmio ganhar, o Fluminense não passa o Grêmio, porque o Grêmio vai ter 3 vitórias. Parabéns, o Fluminense está mais uma rodada na zona de rebaixamento, mesmo se ganhar o Vitória em casa. O cenário é desesperador. Daqui a pouco eu vou comentar os outros resultados, mas antes eu preciso abrir aqui, mais uma vez, vou trazer o número enviado para mim pelo Thiago Minhoca, pelo pessoal do 45 Minutos, que faz ali um levantamento de dados absurdos. Desde 2006, eles têm todos os dados ali do Campeonato Brasileiro. E de 2006 para cá, eu vou botar a imagem aí na tela, de 2006 para cá até hoje, somente... Vou destacar aqui, tá? Somente 10 times tinham essa pontuação ou menor do que o Fluminense neste momento no Campeonato Brasileiro. Novamente, somente 10 times tinham essa pontuação ou uma pontuação menor do que essa no Campeonato Brasileiro. 10 times. 10 times. Deixa eu até botar a outra imagem aí que tá um pouquinho mais nítida. Já começa ruim por aí, tá? E por quê? Porque só 10 times fizeram a campanha tão ridícula quanto essa num cenário de 19 campeonatos.
Só 10 times fizeram campanhas tão ridículas. A maior parte desses 10 foi rebaixado. 8 foram rebaixados, sendo que a maior parte foi como lanterna. Times que não chegaram nem no final, já largaram o campeonato no meio. Santa Cruz terminou com 28 pontos. Na verdade, terminou com 31 e perdeu 3 na... Ou terminou com 34 e perdeu 3 por conta de escalação e... não pagar salário, se eu não me engano. Joinville, lanterna, 31, Avaí 20, Chapecoense 15, Coritiba e Atlético Goianiense 30 e o CSA 32. A maior parte dos times que tem essa pontuação nesse momento no campeonato não chegam nem a 33 pontos. Olha o tamanho do ridículo. O Atlético Paranaense brigou em 2011, o Vasco escapou nos últimos 15 minutos do ano passado, vai lembrar, no meio da última rodada o Vasco estava sendo rebaixado. E o Ceará, em 2018, escapa na penúltima rodada justamente por conta de uma derrota do Fluminense. Também na última rodada eles entram em campo já estando salvos do rebaixamento e empatam com o Vasco. Então, assim, a gente está falando, gente, não tem nem mais o Fortaleza, não. Lembra que eu vim pra cá falar, não, olha só, veja bem, mas o Fortaleza fez isso no meio do ano? Não, o Fortaleza do Vojvoda pontuou quando teve nessa situação. O Fluminense não pontua. O cenário do Fluminense é brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato. Se tiver uma arrancada absurda, como o Vasco teve no ano passado com o Ramon Dias, ainda assim provavelmente vai brigar até o final do campeonato. São 6 pontos em 11 jogos. O campeonato para o Fluminense tem 28 rodadas. Para todo mundo, o campeonato tem 33, 35, alguns 38, né, galera que tá lá de cima. Para o Fluminense, o campeonato tem 28 rodadas só. É um nível muito bizarro. Dos outros resultados aqui que interessam a gente também, né? Você tem, não tinha confronto direto nessa rodada, eram muitos confrontos onde os times que estão na parte de baixo eram franco-atiradores, né? Estavam pegando times da parte de cima. E aí você tem times como, por exemplo, Cuiabá e Atlético Goianiense, que era o único confronto direto, um empate por 0-0, o Vasco e o Grêmio. 2 distintos aqui, 2 cenários distintos. O Grêmio mandou o Grenal no Couto Pereira, teve uma atmosfera extremamente favorável, mas perdeu por 1-0 num gol contra do Gustavo Martins. Você olha as estatísticas do jogo, né, que tem aqui no Flashscore, você vê que o Inter foi soberano mais ali na parte final do campo, chegou a finalizar mais, enfim, teve mais ações ofensivas. O Inter segue subindo na tabela e o Grêmio segue afundado com, se eu não estou enganado, 6 derrotas seguidas. Tá? Só que o Grêmio tem 2 jogos a menos, tá na nossa frente já e ainda não joga em casa. O Grêmio é como se fosse um time estrangeiro jogando Brasileirão. É isso, eles não têm casa, eles são itinerantes, eles jogam onde dá. E o Vasco é o inverso aqui, porque o Vasco teve público quase zero, 4 mil pessoas só em São Januário, boicote das torcidas ao Vasco, trocou de treinador, botou o auxiliar deles lá, o Rafael Paiva, se eu não me engano, tomou 1-0 do André Silva, jogava muito pior do que o São Paulo, eu tava vendo esse jogo, e aí dá uma crescidinha no jogo, acha o empate. E aí depois que achou o empate aí é muito mais problema do São Paulo do que mérito do Vasco de início, né? Principalmente o fato ali da lesão do Nestor, o Vasco vira num golaço do Guilherme Estrela, e aí no segundo tempo o São Paulo de fato cai, o Vasco controla o jogo de uma maneira um pouco melhor, Leandrinho faz o terceiro, o David completa até num bonito chute, 4-1, e isso é o que eu tô falando há um bom tempo. Outros times estão pontuando. O Cuiabá e o Atlético Goianiense pontuaram. Já vem numa sequência pontuando, mas empataram o jogo, fizeram um pontinho. O Criciúma venceu um time da parte alta da tabela. O Vasco venceu um time da parte média da tabela. Só Fluminense e Grêmio não pontuam, mas como eu falei, o Grêmio é um time estrangeiro. O Grêmio perdeu um dos seus principais jogadores, bem como a gente também, para a Copa América. A expectativa de que o Grêmio brigue também lá embaixo, tá? Porque a pontuação é igual a do Fluminense. Mas o Grêmio parece que em algum momento ele vai ter mais chances de jogar em Porto Alegre e tal, e vai ter a virada de chave. Qual é a virada de chave do Fluminense? Bem, continuando, o Bahia enfiou 4-1 no Cruzeiro, tá? Esse Bahia, meu amigo, não sei se vai dar campeão, mas de virada, tá? O Gabriel Veron abriu o placar, Tassiano, Estupinhan, Gabriel Teixeira e outro do Estupinhan, 2 foram nos acréscimos, né? A goleada foi moldada no acréscimo. O Cruzeiro tava com a menos, Marlon foi expulso quando tava 1-1. Olho no Bahia, né? Fica praticamente se garantindo aí na Libertadores, né? Com a trajetória que vai levando. Corinthians e Atlético Paranaense. Aqui o que eu falo também é outra coisa. Ó. O Corinthians pegou um time da parte alta, o Atlético era G4, tá em quinto agora. Sabe o que o Corinthians fez? Pontuou. Chegou a tomar 1-0 do Atlético Paranaense fora de casa,
mas foi buscar um empate com o Kaká. Esse Kaká também, uma rodada ele faz gol, outra rodada ele faz gol contra, né? Bizarro. Empatou os 47 do segundo tempo. Pontuou. Achou um ponto o Corinthians. Todo mundo pontua, menos a gente. O Vitória não pontuou nessa rodada, né? Vinha na sequência boa, abriu o placar contra o Red Bull Bragantino, Jean Mota fez o gol. Nosso próximo adversário tomou o empate do Eric Ramírez no finalzinho do primeiro tempo e a virada com um gol do Elinho. Jean Mota foi quem fez o gol do Vitória. Perdeu por 2-1 de virada fora de casa, mas, enfim, não vem mais aquele peso, não é aquele peso morto do início do campeonato. Como eu falei, o Palmeiras chegou até empatando com o Juventude do Roger Machado, né? O Flaco Lopes abriu o placar, mas o Eric empatou para o Juventude. Estevão, esse moleque, meu amigo, Estevão e Mike fizeram os outros 2 gols do Palmeiras. 3-1, esse jogo foi... Eu não vi nada desse jogo porque ele colidiu ali com o pós do Fluminense, né? O jogo foi no Barueri ou já foi no Allianz Parque, né? Palmeiras voltando a vencer. E Fortaleza e Galo, jogo dos lesionados, né? Muitos jogadores lesionados, aqui, ó, 2 no primeiro tempo do Galo, depois mais 3 aqui no segundo tempo. Breno Lopes abriu o placar para a equipe do Fortaleza, que tomou empate com Paulinho. O Galo se segura um pouquinho na tabela ali, né? Tava despencando para brigar lá embaixo, já tá em 10º. O cenário é esse, cara. Dá uma olhada na próxima rodada, mas a zona de rebaixamento mudou, o Vasco saiu. O Grêmio, se, enfim, fizer aqui o que precisa fazer nesses jogos atrasados, o Grêmio provavelmente escapa e o Atlético Goianiense aqui estaria hoje no Z4, né? Talvez no nosso olhar no futuro esteja assim. E, novamente, eu já falei, me dá medo esses 6 pontos do Fluminense, me dá medo esse menos 9 de saldo, me dá medo essa uma vitória em 11 derrotas, em 11 jogos. Mas me dá muito mais medo ver que Juventude já tem 13 pontos com um jogo a menos, Criciúma já tem 12 com 2 jogos a menos e que o Cuiabá já tem 11 com o mesmo número de jogos. Eram 3 times que eu mirava para poder estarem abaixo de nós. Situação extremamente complicada, ainda mais quando você olha isso daqui, ó, que no Z4 o Vitória tá reagindo, o Atlético Goianiense começou ali uma reação e já parou, o Vasco, vai lá, venceu um jogo, Cuiabá, Criciúma e Juventude pontuam. Fluminense, Grêmio e Corinthians. Corinthians até pontua, só não vence esse jogo. Fluminense e Grêmio nem isso fazem. É complicado. Próxima rodada daqui de baixo tem confronto direto entre Fluminense e Vitória, né? Jogo que vai valer ali pro Vitória a possível saída da zona de rebaixamento. Tem um confronto direto entre Grêmio e Atlético Goianiense. Rodadas de confronto direto, a gente tem que torcer por um empate no outro jogo e a gente fazer a nossa parte. No momento, apesar de eu ter citado muito os outros times, o nosso momento a gente precisa pontuar, a gente precisa fazer ponto. Tem Corinthians e Cuiabá, que também é outro confronto direto aqui entre os que têm menos de 12 pontos, enquanto o Vasco vai enfrentar o Bahia. Aí essa é a rodada onde provavelmente o Vasco perde pontos e o Criciúma pega o São Paulo. Ainda tá no risco ainda, né? O Criciúma de pontuar contra o São Paulo também e sumir dali de baixo. Ou seja, tirando o Vasco, todo mundo daqui de baixo se enfrenta. Olho em Cuiabá e Atlético Goianiense, olho em Cuiabá e Corinthians, olho em Atlético Goianiense e Grêmio, e a gente obviamente vai estar de olho em Vitória e Fluminense. Rodada cansativa, cara. Extremamente cansativa. Mas vamos lá, a gente vai ter que escapar de alguma maneira. Até a próxima. Valeu.